Não tá carregando, depois eu vejo. Boa noite, então, a Lu. Boa noite, a Rosiane. Então, vamos agora, então, iniciar a Hum, constelação da Luciana. Da Luciane? Não, já está trocando o nome já. Da Luciane agora hoje, então, vamos fazer uma constelação com bonecos, onde a Luciane vai movimentar os bonecos. Eu sou a consteladora, ela a constelada, mas eu faço para ela a movimentação de todos os bonecos ou objetos, ou o que ela desejar pôr no campo no momento da constelação. Vamos fechar os olhos, vamos relaxar, vamos fazer uma breve meditação, apenas para a gente se centrar. Vamos tentar ficar no aqui e agora, sem ter pensamentos para o futuro, tentar esvaziar a cabeça, os pensamentos. Se eles vêm, deixa ir. Vamos fazendo uma respiração mais profunda. Inspire e expire, no seu tempo, ouvindo as batidas do seu coração. Pode ser que seja difícil ouvir as batidas do coração, pode ser que esteja fácil, mas tente ouvir as batidas. Se ele está acelerado, acalme-o, tudo vai ficar bem. Se ele está tranquilo, que permaneça tranquilo. Que sua respiração seja leve, tranquila, que você inspire amor e expire o que precisa fazer de limpeza em seu corpo. Que você expire serenidade e limpe mais um pouco o seu corpo na expiração. Vamos inspirar sabedoria e limpar novamente o corpo na expiração. Possamos inspirar fé e expirar a limpeza de novo. Mantendo a respiração sempre no pensamento de coisas boas e expiração de limpeza. Vamos nos conectando ao campo, ao sistema familiar da Luciane. Peço permissão aos seus pais, aos seus antepassados, Luciane, que me permitam ser a consteladora neste momento, que me permitam ser o canal de transmissão do que você veio buscar. Com gratidão eu peço que me liberem para esse movimento, que me abençoem para este movimento. Coloco meu pai atrás de mim do meu lado direito, a minha mãe atrás de mim do meu lado esquerdo, me abençoando e me dando forças para este movimento. Coloco seu pai, Luciane, atrás de você do seu lado direito, sua mãe atrás de você do seu lado esquerdo, lhe abençoando para este movimento. Ambos estão nos abençoando. Peço a bênção de todos os arcanjos que aqui estão presentes nessa constelação também. Eles serão um canal de transmissão de energia, onde podemos constelar e abrir o campo com toda a fé e energia. Vamos agora, com humildade, iniciar esta constelação, abrindo o campo e ele está aberto. Cada um no seu tempo pode ir voltando. Luciane, você falou que seu tema é eu e meu pai, certo? certo. Tá. Seu pai, o que você me fala do seu pai? Eu lembro do meu pai, que ele era uma pessoa divertida, ele era
uma pessoa muito inteligente, tinha facilidade para aprender e para fazer as coisas. A gente brigava muito, porque ele dizia que nós éramos muito parecidos. Então, por isso que a gente brigava. E meu pai era alcoólatra e ficou órfão quando tinha 2 anos de mãe e 9 anos de pai. Aí eu sempre tive um vazio, sabe? Quando você sente um vazio, parece que falta alguma coisa. E numa sessão de Theta Healing, nós chegamos à conclusão de que esse vazio vinha do meu pai, por ele ter sido órfão, e que eu tinha assumido esse vazio. Então, quando nós identificamos isso no Theta Healing, eu decidi fazer uma constelação para olhar esse vazio que eu sinto de vida, é vazio de vida, é falta de. A sensação que eu tenho é falta de pai, falta de mãe, falta de vida. Como se estivesse sempre buscando alguma coisa. Pode colocar no campo você. Para mim, o futuro fica nas costas dela. Você Mas consegue erguer mais o celular mostrando o bonequinho? Que na imagem é. Isso, perfeito. não sei se ele vai parar aqui. Vai conseguir. Se eu virar assim, hoje ele não está querendo parar. Tudo bem, deixa como ficar, não tem problema não. Espera aí, só um pouquinho que eu vou resolver isso. A moça da tecnologia, 3 imagem. Ah, deu certo. Você viu que livro serve para alguma coisa. Não só para ler. É a riqueza. Seu pai era professor, não era? Não. Meu Não? pai estudou até a segunda série. E quando eu trabalhei com educação de jovens e adultos, ele fez até a quarta série de antigamente comigo. Eu dei aula para o meu pai e para minha mãe, e para uma tia que era irmã da minha mãe. Entendi. O que você sentiu enquanto você estava arrumando o campo? Que as coisas precisavam ser organizadas de uma outra forma para que o campo pudesse aparecer. Igual eu estava É. falando, para mim o futuro está nas minhas costas. E é interessante que eu coloquei de costas sem pensar. E eu fiz um exercício sistêmico na água e eu observava que eu sempre olho para trás, Olha para o passado. como se fosse o passado. É, a minha sensação quando estava arrumando o campo era que realmente estava organizando é, um lado para olhar. Como se você que tivesse assim, na disposição de olhar, se abrindo para olhar alguma coisa. Daí porque você olhou, mexeu, 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 ajeitou e procurou o livro ali, colocou, então assim, numa organização de coisas, você estava se abrindo para uma organização. Me deu um nó na garganta também, antes de pedir para, porque ele falou assim, vou pedir o que que você sentir. Para mim me veio um nó na garganta, como se tivesse que engolir algo, algo engolindo. Tipo assim, não engolindo em seco, mas engolindo em é, não é uma dificuldade, é algo visto que eu tive que engolir e ficar quieta, nesse sentido. Faz Então, assim, sentido, porque eu tenho problema na garganta. não sei quem que teve essa sensação, mas alguém engoliu algo e teve que ficar quieto. Põe lá para seu pai no campo.
Ele está na sua frente também, olhando para trás. Na verdade, vocês estão os dois de costas para o futuro, olhando para o passado. Você olha na mesma direção dele ou você olha para ele? A sensação que eu tenho é que eu tô olhando aqui, ó. É, eu também tive essa mesma sensação, que você está olhando, Mas que vocês dois estão olhando para uma outra coisa. eu não consigo. Aqui eu não consigo ver para onde ele olha, mas eu parece que olho aqui. Coloca um objeto, alguma coisa, uma pessoa, o que que você sentir no coração para onde você está olhando? É um quartzo branco. Ok. Se eu Uhum. virar só para você ver. Não parece aqui. Não, assim eu não enxergo, mas está tudo bem, não tem problema não. Sim, eu vi a pedrinha. Aham. Você enxerga bem esse objeto, De onde eu tô? Sim. né? E a Ok. sensação que me veio quando eu coloquei é como se eu estivesse olhando para um lugar e não uma pessoa. Tinha a sensação que fosse algo espaço. Sim, a palavra que me veio foi terra, como se eu estivesse Casa. olhando para a terra. Faz sentido. Para mim veio casa. Um espaço de casa, alguma coisa ligada à casa. Tu sente que teu pai olha também para o mesmo lugar ou não? Eu não consigo saber para onde ele está olhando. A Tudo bem. sensação que eu tenho é que eu fico querendo adivinhar o que ele está sentindo. Uhum. Teve algum episódio, alguma coisa em casa? Na casa dele? A mãe dele morreu em casa? O pai dele morreu em casa? Não sei, porque como ele ficou órfão muito cedo, ele não Não teve um sabia pai. falar muita coisa. A minha sensação é que ele viu um deles falecer. Tem sentido, será? Eu me arrepio. Minhas pernas começaram a tremer, como se eu estivesse muito ansiosa. E meu pé gelou, quando você falou isso. Faz assim, pega um outro objeto e, sem pensar, coloca onde teu pai olha. O que que é o bichinho? É um bichinho, Um cifrão. cifrão de dinheiro. Que agora dá para perceber. Aqui a sensação que eu tenho é que é um cavalo. É, para olhar de longe, parece a cabeça de um cavalo. É um cavalo. Eles tinham um cavalo na fazenda? Não Moravam no sei. sítio? Não sei. Morava no, meu avô tinha terras, isso eu sei pelos Uhum. irmãos do meu pai. E você sabe que Uhum. quando eu coloquei isso aqui, me conectou isso daqui, é terra. E quando você falou de casa, é casa também, porque quando a minha avó morreu, meu pai tinha 2 anos, o meu avô, aliás, o avô dele, que era pai da mãe dele, foi, pegou ele para cuidar, porque ele era o filho menor. Eles eram em 5 irmãos, ele era o caçula. Então ele foi morar com esse avô, ele saiu de casa. Os outros, que eram um pouco maiores, ficaram com o pai. Aí o pai se casou de novo, e quando o pai se casou de novo, esses filhos, a segunda esposa, isso eu sei pelos irmãos do meu pai, não quis os filhos. Aí cada filho foi para um lado, foram criados todos separados. Tanto que eu lembro que quando meu pai era vivo, o que ele mais queria era encontrar a família.
A gente vivia escrevendo. Lembra para aqueles programas de rádio? Tinha o Oswaldo Betil, tinha a gente escrevia para aqueles programas para ver se encontrava. E ele nunca encontrou. Não Ele achou. morreu sem encontrar os irmãos. E você continuou procurando eles? Os teus tios? Encontrei em 2019, na época da pandemia. Aliás, eles me encontraram. Na verdade, o teu avô, quando você casou de novo, ele tinha posses. Tinha, e ficou tudo para o segundo, para a filha que ele teve do O segundo segundo esposa. casamento. É, os filhos dele mesmo, nenhum deles ficou com nada. Os 5 filhos. Faltou o pertencimento ali da parte deles, né? É isso que você está olhando? Não A sei, terra a terra do teu pai que ele não recebeu? Você sente que é talvez. alguma coisa nisso? E quando eu fui falando de terra e família, quando eu falo de terra e quanto eu vejo se falando dinheiro, parece que mistura com família. Se eles tivessem as terras, a família ia estar junto. Se eu tivesse ficado aquela situação do lugar, eles tinham aonde se procurarem. Você sente que seu pai fica mais tranquilo assim, com essa informação agora? Eu sinto vontade de colocar os irmãos dele. Então pode pôr. Eu não sei quantos irmãos, pode pôr todos. Eu não sei certinho a ordem, mas eu vou pôr o que eu sinto agora. O que sente no coração? Te Parece dá que me paz no acalmou. coração? Parece que me acalmou. Até parei de chorar. E quando eu fui pôr os 5 irmãos, eu senti vontade de pôr a caçulinha, que é filha do meu avô, com a outra mulher. Sim. É irmão dele, é irmã dele também. E eu E senti agora? que esse irmão dele tomou o papel de pai dos irmãos, mesmo que não estivesse junto. Tanto é que eu pus ele como se fosse o mais velho. Uhum. Mas não era o mais velho. Não, o mais velho é essa daqui, é uma irmã. Essas são as 2 irmãs, aí vem 2 irmãos, aí meu pai, depois a caçula, que eu sei. Se teve mais, daí eu não sei. E sabe aquela sensação que conforme você foi falando, eu ia falar assim, mas cadê, onde está teu marido aí? E faz todo sentido, porque às vezes eu tenho a sensação de que meu marido é meu pai. Não fisicamente, porque eles não se parecem em nada, mas energeticamente. Principalmente quando eu me casei, eu tinha muito essa sensação, e eu brigava muito com meu marido. A sensação que eu tive é que eu estava consolando você e seu marido, e não mais seu pai. Faz sentido? Eu sinto essa identificação também. Tanto é que meu pai era alcoólatra, o meu marido é alcoólatra. Tá, agora, aquilo que você estava olhando, aquela pedrinha branca que você estava olhando, você ainda olha para aquela pedrinha? Agora eu não consigo mais ver, eu vejo só a família. E o dinheiro lá atrás. Ele ainda dá para ver. Uhum. Mas você quer continuar olhando para o dinheiro ou você quer mudar o dinheiro de lugar? Na verdade, a vontade que me deu foi de colocar a minha avó e o meu avô ali.
pais do teu pai. O pai e a mãe. Uhum. E Pode o que pôr. me vem é que aqui, eu sei que não é, mas aqui na minha cabeça é. Uhum. Aqui o dinheiro era meu avô e as terras era minha avó. A sua avó tá olhando para frente, né? E meu avô também. Também. É que ele não consegue enxergar os olhinhos. Na tua avó eu consegui perceber. A impressão que eu tenho é que eles estão olhando para os filhos. E é como Uhum. se o dinheiro e a terra fosse ele e ela. Uhum. Faz sentido. E os filhos estão olhando para trás, olhando para os pais. É como se eles estivessem procurando os pais. E sabe que agora parece que acalmou meu coração. Até Você. 2019, eu achei Uhum. importante eu trazer isso. Eu Tá. achava que o nome do meu avô era Januário e que o nome da minha avó era Maria. E eu descobri em 2019 que o meu avô se chamava Manuel e a minha avó se chamava Maria. Januário era o pai da mãe do meu pai, era o meu bisavô. E como ele criou meu pai chamava ele de vô, E, na verdade, ele era o Bisa. O seu Bisa. o meu bisa. Houve inversão de papéis. Houve um buraco ali que faltou Faltou o alguém pai preencher. e a mãe. Por isso que eu acho que agora me deu tranquilidade. E faltou porque eles, por exemplo, meu pai tinha 2 aninhos quando a mãe morreu. E 9 anos quando o pai dele morreu, ele também era criança. Não teve pai nem mãe. É, só que daí ele já nem estava mais morando com o pai dele quando o pai dele morreu, né? Não, ele estava morando com o vô, pai da mãe dele. Uhum. Você sente que os filhos ali, como eles estão todos enfileirados, eles estão cobrando alguma coisa do pai e da mãe deles, dos seus avós? Sim, a presença. Eu sinto, sabe, uma raiva. É como se os filhos tivessem raiva pela mãe ter morrido. E eu falo isso, a minha cabeça lateja tanto e os meus 2 pés cruzaram. Eu também cruzei minhas pernas. E eu tô aqui, com a mão que estava apertando meu braço. Mas por que eu tô apertando meu braço? É como se eu estivesse segurando a minha mão direita, segurando o meu braço esquerdo, apertando, mas apertando mesmo. Uma sensação de raiva também. Tipo, uma forma de segurar a pessoa. Sabe quando você pega pelo braço e segura a pessoa para a pessoa não ir? Tava com esse movimento, segurando a pessoa. E você, que está olhando também para trás, para todos eles, teu pai e os teus tios, e está olhando os seus avós. Qual a sensação que você tem agora? Ah, é interessante que você está falando e eu estou arrumando o celular porque eu estou vendo todo esse povo aqui Uhum. torto e me incomoda isso. É como se eu tivesse parado de olhar para trás e estivesse procurando alguma coisa. Ok. Então você se movimenta no campo? Espera aí que eu vou arrumar isso um pouquinho. Sim, pode arrumar. Eu não estou conseguindo. Devagar que você Sabe o que? consegue. Sabe o que que me. Ó, não consegui. E se eu ponho assim, fica de ponta cabeça. Deixa eu virar aqui. Deixa eu ver se é assim. Não, aí nem aparece, aparece a porta. Agora apareceu mas eles deitadinhos. Então, é, ficou longe, mas melhorou. Vamos.
Não consigo ajeitar. É como se todo esse povo aqui tivesse aqui, envolvido na situação. E eles não estão sendo vistos. Olha, Mas a sensação que você tem é que eles não querem ser vistos ou alguém esconde eles? a sensação que eu tenho é que eles deveriam olhar para eles também. Vou virar eles. Sim. Parece que agora eles conseguem olhar para lá. Uhum. E você? Eu ainda não. Como se tivesse alguma coisa que me puxasse para olhar para trás. Você acha que eles devem alguma coisa para você? Sensação que eu devo para eles. Mas não sei o quê. Mas daí eu vou te falar, você veio depois, você não tem como dever para eles. Eu sei. Mas o vazio é como se eles esperassem alguma coisa de mim. Você olha para quem? Para esse tio e para esse tio. É, os tios mais velhos, tipo assim, mais velhos que seu pai? É, Ficou magoada porque eles não ficaram com o seu pai? a sensação que eu tenho é que, tipo, eu não cuidei deles. Eu sei que isso está errado, conscientemente, mas é esse o sentimento. Uhum. E seu pai? O que que você sente dele? Meu pai tá olhando para mim. Mas ele sente que você deve pensar que deve alguma coisa para teus tios? Eu não sei, eu olho, para mim meu pai tá sorrindo, mas Então, eu olho para os meus tios, me dá pesar. a sensação que eu tenho é que teu pai está sorrindo também. Essa é a mesma coisa que eu tinha sentido. Na sensação de que o teu pai não quer que você sofra. Que você se colocou num lugar que não era seu. Senti. A sensação é que teus tios, você, a sensação que eu tenho é assim, que você culpa seus tios por eles não terem ficado cuidando do seu pai e terem mantido a família unida. Como eram os dois irmãos mais velhos, parte homens, né? Isso é inconsciente, né? Não é conscientemente isso aí. Pode ser. É, esse meu tio ainda é vivo. Uhum. E esse daqui não, esse já é falecido. Os dois mais novos já morreram. Foi ele e meu pai. E você olha para esses tios ainda. Seu pai olha para você E meu pai olha para mim. e seu avô e sua avó olham para você. Olha, Você sente que eles todos estão olhando para você e te abençoando?
Não. O que que você sente? Eles olham para você com que sentimento? A sensação que eu tenho é que minha avó olha brava e meu avô é indiferente. E meu pai tá sorrindo e os meus tios, é como se eu tivesse que cuidar dos meus tios. E eu sei que tá errado. Você se identifica com a sua avó, que não cuida dos seus filhos? Faz sentido, eu nunca nem tinha pensado nisso. Por isso que ela olha brava para você. Você quer o lugar dela? Faz sentido. Eu não Oi? sei se eu quero o lugar dela, a sensação que ela queria ser vista. E eu acho que faz muito sentido, porque as minhas duas filhas chamam Maria. Também pode ser. É como se eu tivesse passado a vida inteira e não tivesse olhado para ela. E faz sentido, porque eu lembro que quando eu era criança, eu vou falando, eu vou lembrando, acho que eu tinha uns 9 anos de idade. Eu sempre fui muito agarrada com minha avó, mãe da minha mãe. Meu avô também, mas mais minha avó. E perguntava de avó, para mim só tinha, que na minha cabeça só existia uma avó, que era a mãe da minha mãe. Eu não conhecia a família do meu pai. Talvez A seja outra por era isso que ela esquecida. fique tão brava. Sim, que daí ela você não está enxergando ela. Faz sentido. Pode ser também. Faz sentido que parece que é para ela que eu olho. Foi o cristalzinho que eu coloquei lá no começo. A terra. A terra, a fertilidade, a mãe, mãe terra. A casa que eu falei, casa de mãe. E com esse sentimento, com essa situação, você mudou o olhar? Você passa a olhar para o futuro? Como se eu quisesse muito, mas eu não pudesse. Mas porque ela não te libera ou porque você não quer? Eu acho que é porque ela quer que eu fique com ela. E tanto é que me deu vontade de sair daqui e ir lá pertinho do lado dela. Você sente a energia da morte? Vamos pôr a morte. Não sei. Vou pôr ela aqui. Como se fosse alguma coisa. Como Você se quer tivesse aqui. um carro? É, Um carrinho? Teve algum acidente de carro? meu pai morreu Morro de carro, né? num acidente de carro. Agora eu lembro que você falou. Foi atropelado, né? Foi. Tem alguém que está olhando para o acidente do carro? Esse meu irmão, esse irmão do meu pai, Que é vivo ainda. que é vivo ainda. E sua avó olha também ou não? Olha,
E seu pai olha para onde? Meu pai olha para mim ainda. É como se meu pai tivesse tranquilo em relação a tudo isso. É, parece que esse tio está mais preocupado e a minha avó com esse tio aqui que também já é falecido do que meu pai. Mas eles estão preocupados com quem? Com você ou com eles mesmos? Ou com outra pessoa? Com a morte. Com a morte. Seu tio vivo ainda, ele sentiria que ele devia ter ido no lugar da sua avó? Pra ter deixado a avó com os outros? Não. O meu tio, a sensação que eu tenho é que ele acha que o meu pai morreu no lugar dele. É uma coisa que eu nunca tinha pensado sobre. Como se ele se Meu sentisse culpado. meu coração palpitou quando você falou isso. E ele sofreu um acidente de caminhão, porque ele era caminhoneiro e quase morreu. Uns anos antes do meu pai morrer. Ele se sente como se ele ficou com a vida e trocou pelo seu pai. A sensação que eu tive quando eu coloquei o carrinho aqui foi, na verdade, como se ele se sentisse culpado pela morte dos dois irmãos mais novos. Sim, porque ele é mais velho na idade, na sensação seria assim, os mais velhos vão antes. Sentido a sua fala. É como se ele dissesse assim, eu não cuidei direito deles. E E não é os esse protegeu. sentimento que a minha avó tem. E também não cuidou de nenhum filho. E todos se separaram. Tipo, ela se sente culpada porque ela foi antes da hora, não. Ela foi no momento certo, que era o momento dela, né? Mas que ela foi e deixou todos os filhos ainda pequenos. Aí depois, na situação de que o acaso acontece do casamento do seu avô com a outra esposa e os filhos foram divididos. Daí ela se sente mais culpada ainda por ter partido mais cedo. Daí ela se sentiu esquecida. Que nem Os os filhos, filhos sabiam o nome dela e quem era ela. né? Sabe o Dela que me culpa. veio? Hum, Eu vou pôr mais um elemento aqui. sim, pode falar. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para representar o que eu pensei. É uma energia assassina. A morte está aqui, mas é como se a energia assassina estivesse aqui, ó. Na verdade, Você não não sabe. é aqui, é assim. Entre. É que você não tem conhecimento de como eles faleceram, seu nem teu avô, nem tua avó, né? A minha avó, eu sei que ela morreu quando meu pai tinha 2 anos, e fala-se, aí foi a mulher desse tio que falou para mim, que eu não sei, que meu avô foi assassinado pela segunda esposa. Mas aí foi essa minha tia que falou, não sei. É, mas daí a tua avó morreu de quê? Você também não sabe, né? A minha avó, não sei. E me veio muito forte essa energia de morte, como se talvez o sentimento seja esse, que a minha avó achou que ela matou os filhos.
porque ela não ficou. Tive essa sensação. Mas, Que sensação você teve? lembra que eu falei que de engolir algo grosso, que ela foi assassinada. Faz sentido. Faz sentido porque na minha família a maioria das pessoas tem problema na garganta. E essa minha tia fala que meu avô foi envenenado. Só que pode ter sido também a minha avó. Talvez até sem querer, um acidente. Mas ficou muito forte a questão de engolir grosso, sabe assim, quando você engole aquela bola. Você falar me lembrou que todo mundo tem problema. Todo mundo, assim, quase todos os netos têm problema de alguma coisa na garganta. Né? Você perdeu a fala por um tempo, né? Teve uma questão assim também, né? Sim. É como eu ter perdido a fala, é como se eu não pudesse falar, como se tivesse um segredo. Lembra que eu falei no início algo que foi visto e alguém engoliu e não pôde falar? Sim. Nem lembrava mais disso que você tinha ficado uma época sem falar. Trazendo todas as informações assim, isso te acalma ou isso te agita mais? A vontade que eu tenho é como se eu quisesse deitar. Você acha que é mais fácil seguir com eles do que já foram? Não sei, é como se, assim, tivesse muito pesado, tô muito cansada. Vai ver assim, você quer abandonar o barco? Quando eu E deito, também, parece que eu fico tranquila. e todos estão te olhando. Se eu deito, eles não me veem mais. Não, a minha sensação é que eles te olham. Interessante que eu olho aqui, a impressão de que isso, eu deitada assim, eu fico em paz com essa energia que eu coloquei aqui no meio dos dois. Ah, tá assim, Uhum, que é um isqueiro. Tem a ver com entendi. fogo. É, Parece que a minha relação aqui é com isso. E ele tá bem atrás do meu tio, que é que o também mais velho faleceu. que meu pai, que também já faleceu. E detalhe que da família, só os dois irmãos foram alcoólatras. Os outros três não. Só os dois falecidos. Só os dois falecidos. E esse meu tio aqui, ele morreu afogado como escravo na Rondônia, numa mina de esmeralda.
Ele foi para trabalhar e lá ele se tornou escravo. Eu sei disso pela filha dele mais velha. Eles acharam ele 5 dias depois que ele tinha falecido. Então não se sabe se ele caiu e se afogou ou se ele foi assassinado. Então faz sentido essa energia estar atrás dele. Na verdade, então, se você parar para pensar, teu pai também, indiretamente, foi assassinado, porque foi é um acidente, mas foi cometido por uma outra pessoa, mesmo sem intenção, não importa, né? Aí seu tio também ficou com a mesma situação. Sim. Seu avô paterno também está com a mesma situação. Há rumores É que foi assassinado. verdade, eu nunca tinha parado para pensar nisso. É como se fosse um padrão de repetição com ele e com meu E pai. aí tem a sua avó paterna também, que ninguém sabe o que aconteceu, que realmente pode ter acontecido algo também. E faz sentido quando você falou do envenenamento, porque a minha garganta parece que foi isso, quando você falou. Parece que soltou um negócio na minha garganta. Aí agora você quer repetir de novo. Ou talvez eu sinta a energia de quem matou. Porque eu disse, não sei se é isso, porque eu disse que eu me identificava com a energia assassina. Você tá repetindo, tem que ser visto o assassino. Me arrepiou inteirinha, Lili. Eu tinha essa sensação antes ainda, mas aí eu não quis falar. Deixa eu fazer um rodeio aqui maior. Na porta lá na sala. Ó, cadê a chave? Cadê a chave? E eu tirei uma carta essa semana para uma situação, eu tirei uma carta só. Sabe aquela carta que tem um monte de chave e que atrás está Uhum, escrito assim, perdido? Fez todo uhum. sentido essa fala agora. Cadê a chave? Aqui ela veio pedir cadê a chave. Você é a chave? Quando começa a fazer constelação, o sistema começa a procurar alguém para resolver a situação. Você é a chave da solução? Ou o assassino? Não. Ou talvez seja ele que precise ser visto. E é interessante que eu mexi no celular aqui do campo, não dá para ver daí. Mas eu vou levantar só para ver se aparece. Todos os bonequinhos da frente caíram, como se não fosse só aquelas mortes. Tivessem outras. Por isso que eu queria tanto que olhasse para cá também. Você se sente melhor? A hora que eu falei desse monte de morte que eu vi aqui, parece que tirou um peso dos meus ombros. Era como se eu estivesse carregando tudo isso. Sim. Você se identificou com a energia assassina. Você consegue liberar essa energia? A sensação que eu não sei como. Mas eu tenho vontade de levantar essa daqui. Uhum. E você consegue se levantar também? Eu acho que não. Você precisa de alguém para te ajudar?
Eu não sei te falar. E quando eu olho agora no campo, parece que ficou vazio. Sabe do vazio que eu falei no começo? Eu sei que tem um monte de elementos, mas a sensação é de vazio. O vazio é em você ou o vazio é dos outros? O vazio é do campo. Não é nem deles que estão aqui. Talvez seja dele. Deu um aperto no peito, um peso assim. Diz que o coração não dói, mas é como se estivesse doendo. Uhum, eu também senti. Posso lhe ser sincera? A gente encerra a constelação aqui. A gente encerra. Tudo bem? Tudo Tudo bem. bem para você? Você fica bem? A gente conversa depois amanhã. Eu senti essa necessidade de encerrar. Não sei te dizer por quê. Você fecha o campo para eu desmanchar o campo. Uhum. Vamos então fazer umas respirações profundas. Vamos inspirar e expirar em silêncio. Eu agradeço aos pais da Luciana que estiveram presentes nessa constelação, nos abençoando, nos dando força. Agradeço aos meus pais que estiveram presentes nessa constelação, nos abençoando e nos dando força. Agradeço a todos os arcanjos aqui presentes que estiveram abençoando essa constelação. Gratidão a Luciane por ter me pedido essa constelação. Espero que ela tenha chegado ao ponto que ela precisava chegar neste momento e daqui a uns tempos continuamos. Tudo no momento certo, no ponto certo, no equilíbrio certo. Gratidão, Luciana. Desejo agora que o campo seja desfeito, que ela retire todos os objetos do campo e que o campo seja limpo, liberto e aberto. Gratidão. Eu que agradeço. Oi, neném, vem comigo. Cadê o neném? Agora me diz o que você sentiu para a gente fazer a sua. Não quero fazê-lo. Não tem problema nenhum. Tudo bem? Tudo bem. Quando você quiser, estou à disposição. A energia acho que foi grande. Acho que não vamos fazer outra constelação, vamos deixar essa energia da sua constelação liberar. Tudo bem. Pode ser? Com certeza. E eu sou Eu acho, muito, muito grata. eu acho que você precisa agora descansar. E daí a gente vai conversando amanhã, depois, a hora que você tiver alguma coisa, você me chama. Aí a gente vai conversando sobre as outras questões daí. Você fica bem? Eu tô bem, Fica em paz? sim. Só deixa eu achar aqui onde que eu tenho que ir para parar de gravar.
Não consegui. Eu vou. Tá tudo bem. Meninas, muito obrigada. Boa noite. Gratidão. E eu já aproveito para te convidar, Leila. Terça-feira, a Eloana vai fazer uma sessão de radiestesia. Se você tiver disponibilidade, será às 8 horas. Você também, Rosiane, Tá. para conhecer Uhum. o trabalho dela. Vou entrar sim. Gratidão, Gratidão. meninas. Muito obrigada. Obrigada de coração. Me Beijo. manda o link que, se der, eu participo, sim. Terça-feira que vem, É, eu tô precisando voltar ao meu mundo espiritualizado, a voltar ao meu centro, ao que eu realmente gosto. E muito obrigada. eu que agradeço. Fico Nossa, muito e assim, eu feliz. posso, eu posso compartilhar alguma coisa? Pode. Tem É, bastante. eu, eu tô com um problema, assim, com meu pai. E a constelação, quando eu li, quando a Lu postou, era sobre filha. Eu achei que ia falar sobre filha. Quando falou sobre pai, eu falei assim, nossa, tudo que eu tô precisando, né? Liberar, entender algumas coisas. Então, assim, eu e a Lu, a gente sempre tem muita ligação em relação a pai. Que eu já representei o pai dela várias vezes em constelação. Aí eu fiquei bem quietinha só. E agora, no final, a hora que você pediu para parar, eu comecei a sentir muito frio, que até peguei uma mantinha, meu braço começou a gelar, meu pé começou a gelar, e agora que tudo foi desfeito, eu tô voltando o meu calor normal, né? Já não tô tão. Eu vou Eu falar, achei o campo é soberano e a gente não participa se não tiver uma frequência, não tiver a mesma frequência. exato. Nossa, Aqui é. também estava muito frio. Eu desliguei o ar. É, então, eu comecei a sentir muito frio agora no final, mas eu ficou muito pesado mesmo. O campo é. Nossa, tava Lembrei, sentindo cada muita falta. constelação é diferente da outra. Pode ser o Uhum. mesmo tema, pai e mãe, mas sempre é diferente, sempre surgem informações diferentes, né? E se a gente participa, porque a nossa energia está ligada em né, em De algum alguma momento. forma, Aconteceu também na minha família o que aconteceu na sua. Não é exatamente, mas alguma é algo parecido. semelhança. É, mas gratidão, meninas. Gratidão. Beijos. Beijo. Foi muito Beijo. feio.